malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Colin TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje é com muito gosto que vos dou a conhecer o nosso mais recente setup de Sim Racing que montámos aqui do estúdio Colin TV. Vou-vos mostrar todos os detalhes aqui do nosso setup, vou-vos mostrar também um bocadinho de gameplay, para ver mais ou menos como é que vocês acham que isto ficou. E sem mais demoras, arranca então aí, passem aí para o coisa. Então, porque é que decidimos então para 2022 voltar a ter simulador e sim racing? Eu já tinha um canal de YouTube, e tenho ainda, mas só que está meio morto, de sim racing, onde a gente fez umas corridasitas de iRacing, fundamentalmente de iRacing. E a coisa foi-me aborrecendo porque ele foi basicamente usado para a pandemia e pouco mais do que isso. Depois estava-me a sentir essa necessidade de ter aqui um simulador em condições para treinar de vez em quando e também para servir para quando os meus putos vêm aqui ao estúdio, ao podcast, darem também uma voltinha para descontrair e para servirmos também aqui de tema de conversa para as corridas de Fórmula 1. Então, criámos este simulador para termos aqui uma espécie de antevisão das corridas de Fórmula 1 do fim de semana. Portanto, usamos aqui o jogo do F1 2021 e depois 2022, quando sair, para mostrarmos a pista que vai servir de corrida para esse fim de semana. Mas, depois também ter aqui um jogo, neste caso, se calhar, vou usar mais o iRacing, para ter algo para treinar um bocadinho, para criar esta memória muscular de habituação, de condução, para não perder o ritmo. Uma pessoa depois passa muito tempo fora das pistas e vai perdendo ritmo. Os simuladores são ótimos hoje em dia para uma pessoa treinar e manter toda a memória muscular associada à condução em pista. E, portanto, criamos aqui este setup aqui no nosso estúdio, ali atrás é tudo estúdio, pronto, e ele vai estar aqui permanentemente e vamos usá-lo com este objetivo. Treinar, fazer aqui umas brincadeiras quando os meus putos vêm cá ao estúdio e ter também então as antevisões para as corridas de Fórmula 1 deste ano. Agora, o que eu vou-vos mostrar é o que é que está aqui, quanto é que custou e que tipo de setup é que a gente está aqui a usar no estúdio. Então, começo pela parte principal, que é a estrutura. Eu, na altura, até cheguei a falar com o Miguel Faísca, a perguntar-lhe, tipo, puto, queria montar assim uma coisa com aquele sentido de drama, de ir numa posição muito Fórmula 1, muito deitado, o que é que tu achas? E ele disse, puto, não vais por aí, que não faz sentido, porque esses simuladores são todos muito bonitinhos, mas depois aquelas estruturas não aguentam as forças de um volante track drive e, portanto, tu vais desgraçar a tua vida. Vai por uma coisa mais sólida que te permita que isto aguente e que não faça tipo barulhos e não se desmonte passado 2 dias. E, portanto, recomendam-me aqui a Simetic, que é uma marca portuguesa, que são brutais. Eu não queria acreditar. Temos aqui uma estrutura que ronda mais ou menos os 450 euros, mais ou menos, pode ir até 700, ou ligeiramente mais baratos, mas para a estrutura base temos uma estrutura super sólida, em que montamos então os pedais aqui à frente, temos toda esta estrutura aqui, que depois leva aqui a base para a baquet, e aquilo que os pilotos profissionais que usam estas coisas dizem é que isto é o chamado wife approval. Porquê? Podem usar isto na sala sem que isto basicamente incomode o resto da família. Metem os fones, estão aqui a conduzir e isto não range. Pá, isto é de uma solidez absolutamente incrível. Eu ando aqui a baquet toda e toda a estrutura mantém-se absolutamente sólida. Inclusive, atrás do monitor é onde está o computador, numa base só para ela, e daí conseguimos ter aqui uma solução em que isto fica tudo montado na base aqui do cockpit e, portanto, não temos computadores no chão e cabos e não sei o quê. Fica aqui uma solução muito compacta e também esteticamente não é desagradável, por exemplo, ter numa sala, porque as coisas ficam todas minimamente arrumadinhas, mas fundamentalmente é sólido e era aquilo que eu procurava, uma coisa absolutamente sólida, que aguentasse as forças de um volante track drive, mas ao mesmo tempo, quando eu estivesse aqui a conduzir ou alguém, isto não estivesse tipo a chiar e guinchar por todo lado. Portanto, isto tem soluções de engenharia absolutamente brutal, com as barras de reforço aqui nos centros, as regulações que isto permite para levantar toda aqui a estrutura que assegura aqui o volante. O próprio volante depois também é muito regulável. Se eu quiser desapertar aqui, se eu quiser puxar o volante para cá, ele também é todo regulável e afinável e, portanto, é uma estrutura muito modular. Os pedais afinam-se, a inclinação, tem a marcação de ângulos para uma pessoa saber que tipo de ângulos é que está a usar nos pedais. A própria baqueta também permite aqui toda a parte da regulação para a frente e para trás e, portanto, depois toda a estrutura aqui para montar a televisão. Inclusive a minha televisão ainda não chegou ainda. Eu optei por uma televisão
ultra wide, um bocadinho mais pequena do que esta. Eu acho que esta é um pequeno exagero, está muito grande. Há muito para cima e para baixo que está desperdiçado, eu acho. Portanto, se calhar vou optar, e bem, pelo meu ecrã um bocadinho mais fininho, portanto, há de ser mais ou menos por aqui. É curvo, um bocadinho, e é um bocadinho mais pequeno. Depois, se me apetecer pôr, por exemplo, 3 ecrãs, também este cockpit permite também suporte depois aqui à volta para pôr mais ecrãs e posso depois continuar com mais 2 ecrãs curvos se eu achar que isto fica com uma solução mais competente. Depois optei por colocar aqui também uma baquet, que a EF deu uma ajuda também aqui numa baquet, que neste caso é de competição, inclusive, portanto, queria realismo máximo. E uma baquet que desse aquele apoio, que não cansasse as costas e que ao mesmo tempo desse aquele look de competição, que eu acho que é giro. Não foi uma baquet assim muito trancada, porque este cockpit não mexe, mas fundamentalmente ter aqui uma baquet que tenha uma posição confortável para uma pessoa passar aqui muitas horas e quando aplica força no travão, pelo menos que o banco não se mexa e não se dobre todo, que era o fundamental. Aqui atrás fica então a torre de PC, que é a torre que a gente usa para as nossas lives, e este é o tipo o posto onde costuma estar o Vasco aqui na emissão a controlar o que se passa ali na mesa. E usámos esta configuração para conseguirmos ter o PC aqui no meio, em que serve para funcionar aqui com a nossa regi, mas ao mesmo tempo funciona também ali com o setup. E portanto temos aqui uma solução que não é muito elegante do ponto de vista de esmagamento aqui da regi, mas permite-nos ter aqui uma solução em que usamos um computador para servir para as duas coisas. Portanto, temos aqui esta solução mais compacta, mas o ideal isto seria estar contra uma parede em que escondíamos aqui o máximo possível o computador e toda a parte da cabelagem. Como nós temos muita cabelagem que corre das câmaras, do áudio e tudo mais, a solução não está bonita, mas está aqui muito compacta, que é o que a gente queria. Agora, o volante, que é aquilo que vocês vieram cá ver, basicamente. Porque, no que toca a realismo, aqui isto era a minha principal prioridade, que era ter um volante Direct Drive, que é um volante um bocadinho diferente daqueles volantes tradicionais que a malta usa de engrenagem. Isto é um volante já que faz muito mais força, é um volante muito mais preciso e é aquilo que, basicamente, não só os sim racers mais fortes usam, mas fundamentalmente é o que dá a experiência mais gira. E aquilo era um misto aqui também de experiência que eu queria dar a quem viesse cá experimentar o setup e ao mesmo tempo que fosse um volante que transmitisse melhores sensações, tipo um carro. E portanto, precisava aqui de algum peso, isto já faz tipo 16 Nm de força, que já é bastante, ou seja, isto já mexe bastante bem. Inclusive, o volante tem aqui um corta-corrente aqui deste lado, para o caso de isto se descontrolar tudo, uma pessoa não o consegue propriamente agarrar e, portanto, pode-se magoar. E, portanto, temos ali um corta-corrente que desligamos aqui isto tudo se for uma emergência. E é um volante que eu estou a estrear, da Moza Racing. Eu depois deixo tudo, links na descrição, se alguém quiser saber mais onde comprar todo este material. Vou deixar todo o material em setup de link de descrição para vocês saberem onde é que isto veio tudo, mas fundamentalmente isto foi um volante que estreou agora há pouquíssimo tempo, porque o volante que vinha com este cubo era um volante redondo e nós foi tipo, se calhar para estar a jogar Fórmula 1 com um volante redondo fica um bocadinho estranho. E a malta foi super incrível, mandou-nos então aqui este volante que foi só apresentado há pouquíssimos dias e nós já o tínhamos há imenso tempo. E é um volante que tem um acabamento brutal. É um volante que se retira aqui do cubo, tem estas patilhas aqui atrás que têm este toque brutal. Tem aqui uns ímãs, basicamente, para quando nós estamos a trocar assim de caixa, isto, tipo, se for uma mola normal, fica aqui tipo a fazer ressonância e troca 4 ou 5 vezes de caixa. E portanto, com este sistema de ímãs, nós podemos fazer assim o mais rápido possível e com a garantia que isto só troca uma vez de caixa. Temos aqui estas patilhas que podem servir, por exemplo, para embreagens e temos aqui todos estes botões que a gente consegue depois atribuir nos diferentes jogos que a gente usar as configurações que a gente muito bem quiser. Depois, isto em alcântara aqui deste lado, isto em fibra de carbono aqui no meio, só este volante em particular, esquecendo tudo o resto que está ali para trás, temos aqui 500 euros só neste volante. E tem um acabamento incrível. Eu estou a jogar com luvas atualmente, primeiro porque para não estragar a pele em alcântara e porque também estas luvas, como têm esta borrachada aqui atrás,
faz uma aderência adicional que obriga-nos, não descansa tanto a mão e, portanto, fazemos menos força no volante e, portanto, torna-se mais tranquilo conduzir o carro. Mas isto, pá, tem um acabamento brutal. Depois temos aqui, por cima do cubo, então, é um cubo de média gama, portanto, há um cubo desta marca um bocadinho mais fraquinho a nível de Newton-metros e há outro mais forte ainda do que este. Portanto, este está aqui a meio da escala. Depois também tem este ecrãzinho que é um add-on que se consegue colocar aqui. É um ecrã que acho que custa para aí 100 euros sensivelmente e o cubo em si, que é a parte mais cara disto, que é o responsável por toda esta força que é transmitida aqui ao volante, já temos aqui a rondar mais ou menos 1000 e pouquinhos dólares. E não sei os preços finais para Portugal, mas estamos aqui a falar mais ou menos a nível desses valores. E depois, os pedais. Os pedais, meus queridos, é realmente uma peça de engenharia absolutamente brutal. Temos aqui uma configuração de 3 pedais, porque os pedais são individuais, portanto posso usar só travão e acelerador e nem sequer montar a embreagem, porque é tudo separado, mas optámos por montar porque apesar de estarmos a usar aqui uma configuração tipo para Fórmula 1 ou carros com caixa automática aplicada depois aqui com as patilhas do volante, a embreagem serve basicamente para engrenar primeiro à saída da box e o carro arrancar. Depois usamos sempre só acelerador e travão. Mas o fundamental destes travões é todo o feeling que eles transmitem a quem está a conduzir. Portanto, temos o pedal do acelerador que tem uma mola com uma força definida. Deixámos o carro ligado e tudo. Depois o pedal do travão é aquele que é mais rijo e esta é a mola média, porque depois na caixa vem uma mola vermelha que ainda é mais dura do que esta, mas é aquilo que permite que a gente aplique já uns quilos de força muito interessantes e consigamos dosear o travão e poder fazer, por exemplo, trail braking, de aplicar muita força ao início e depois ir aliviando o pedal com muita sensibilidade à saída das curvas. Muitas vezes, nos antigos simuladores que usava, tinha que jogar descalço para ter um bocadinho de sensibilidade no travão. Pá, e com estes pedais já consigo jogar calçado, que a sensibilidade está cá porque o pedal do travão tem peso. Pronto, e depois o pedal de embreagem tem um toque assim mesmo, tipo de toque de embreagem, que parece que tipo, tem alguma força ao início e depois de vencermos a pressão da mola, a embreagem vai para o fundo mais fácil. Um bocadinho parecido com aquilo que temos nos carros. E portanto temos aqui um acabamento brutal, peças todas maquinadas, uma atenção ao detalhe muito boa, numa plataforma depois que é aqui montada no Simetic, que é toda controlada a nível de inclinação e podemos ter aqui a configuração que a gente quiser. Um pouco mais alta, como eu coloquei agora, ou um pouco mais rente ao chão. Mas aqui realmente é um detalhe que está muito escondido, mas que a interação que depois tem com quem está a jogar aqui a nível de pedais, pá, é incrível. E pronto, foi mais ou menos isto que eu tinha para vos contar sobre o nosso setup. Não é um setup incrível, tipo, de 100 capas, é um setup até bastante comedido, mas é um setup que está dentro daquilo que a gente procurava, que é um setup que dê para treinar, é um setup que dê para, quando alguém vem aqui ao nosso estúdio, ter aqui uma experiência um bocadinho mais intensa, um bocadinho mais própria, porque sinto que com este peso de volante, com este peso de pedal, com esta vista, baquei, não sei o quê, uma pessoa já tem aquela experiência gira. Portanto, não estou aqui a armar em sim racer profissional que precisa de ter material do bom e do melhor para ser competitivo, não é aquela questão de comprar material para ser rápido, é de ter uma experiência gira, uma experiência que componha, uma experiência que uma pessoa esteja aqui 1 hora a conduzir e já sai daqui todo rebentado dos braços e das pernas, porque realmente isto é físico, é bastante intenso a conduzir. E isso é aquilo que eu procurava. E se eu conseguir tirar daqui alguma satisfação a conduzir isto, melhor. E, portanto, o propósito é um bocadinho esse. Está um setup que está a rondar ali mais ou menos os 4 a 5 mil euros com tudo, já com o computador, ecrã, toda a parte do cockpit, volante, baquet e tudo mais. Não está desmesurado para o tipo de setup que é. Dá sempre para ficar mais caro, como também dá para ficar ligeiramente mais barato, mantendo minimamente este feeling que a gente procurava aqui. E, fundamentalmente, é um setup que eu sinto que quem cá vem consegue rapidamente ter a sensação de velocidade, que é aquilo que às vezes me preocupa muito em setups um bocadinho mais manhosos, com uns volantes mais tristes ou com uns ecrãs que não estão adequados ao setup em que estão colocados, e as pessoas tipo conduzem logo, tipo, saem da box logo a 200, logo a dar tudo, chegam à primeira curva, tipo, espetam-se de frente, tipo, então mas esta curva era assim, e eu, pois, ia a 200, ia, nem percebi. E aqui não, aqui há um respeito pela velocidade, que é bacana, ou seja, as pessoas entram e vão tipo
40, 50 a hora, tipo, epá, deixa cá ver, tenho medo de acelerar, ou seja, porque a sensação de velocidade está cá presente e, portanto, as pessoas vão a conduzir, mas vão tipo, deixa cá ver, e fazem tipo 1, 2 voltas sem conhecer a pista, sem sair da pista, porque não têm acidentes estúpidos, vão literalmente a cumprir, têm boa visibilidade, têm boa sensação da velocidade, e só depois quando vão sentindo mais confortáveis com o carro e com o setup, é que vão acelerando um bocadinho mais. Eu acho isso muita graça. Depois, a experiência é também mais bacana quando pomos tipo uns fones de gaming que absorvemos melhor os sons aqui do jogo. Esta televisão manda assim um sonzinho muito fraquinho e, portanto, quando estamos aqui de fones, a experiência fica muito mais bacana e é um setup que está aqui super silencioso, que podemos perfeitamente ter isto na sala, serve para nós quando os nossos amigos lá vão, até ser tipo meio desbloqueador de conversa, porque chegam e é tipo, pá, tens isso, deixa lá experimentar e não sei o quê. E não aborrece a malta lá de casa. Os únicos barulhos que este simulador faz são aquilo das patilhas das mudanças, porque de resto, tipo, isto não há nada a arranjar, não há nada a abanar, mesmo quando passamos em cima de corretores, isto treme tudo. Aliás, dá para ver aqui como é que é a violência de um volante direct drive. Uma pessoa, tipo, nos acidentes, não dá mesmo para largar isto, porque não é violento. Mas as pessoas desfrutam da experiência, gostam, e nós não estamos a chatear propriamente ninguém lá em casa. E isso é muito giro. Depois, dá-me realmente pena que vamos usar este setup mais para o jogo da Fórmula 1, que não é propriamente um simulador, é um jogo assim meio de arcada, não dá grande pica a conduzir, mas vamos usá-lo fundamentalmente para fazer as nossas antevisões da Sport TV com os grandes prémios do fim de semana seguinte, mas depois vamos usar, sempre que conseguirmos, aqui o nosso setup para jogar jogos mesmo de simulação, tipo iRacing, Assetto Corsa, R-Factor, que são jogos que já puxam aqui um bocadinho mais pelas características físicas de um bom simulador de condução. E fundamentalmente é isso. Portanto, estou muito contente com o setup que aqui está. Estou muito... Pode não ser se calhar o que tem mais look ou mais aparência de ser um grande setup zorro, mas é um setup que a nível de física que transmite para quem conduz, eu acho que está muito feliz. Depois, vamos ao longo do ano evoluindo isto conforme a gente for encontrando aqui coisas para aprimorar aqui e ali. O vosso próprio também feedback, a gente depois também vai tentando melhorar aqui e ali, mas fundamentalmente era este o setup que a gente vos queria mostrar. Portanto, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que é que acharam e já sabem, vejam-nos agora daqui a 2 ou 3 dias já com a antevisão do Grande Prémio do Bahrein. Eu a tentar dar o melhor de mim num simulador de Fórmula 1, que vai ser só terrível, mas aqui, hoje pelo menos, posso me despedir com uma segunda a fundo, sem me preocupar muito com os preços do combustível. Está bem? Malta, um grande abraço e vemos no próximo vídeo. Tchau, fui!